Dando sequência, então, à nossa comemoração da 21ª Semana de Museus, esse ano o tema proposto pelo Comitê Internacional de Museus, o ICOM, e também o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que todo ano se reúne, propõe temas pertinentes e relevantes para serem discutidos a nível de sociedade, mas também a nível local, né, levando em conta todas as nossas particularidades, individualidades de cada região, de cada cidade. Então, nós seguimos nesse percurso do nosso programa Religare, e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Maria Carolina Boaventura, que a Maria Carolina já tem um histórico aí conosco, também ligado ao Museu de Arte Sacra, já desde quando ele começou. E é um prazer receber você aqui conosco, Maria Carolina. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade. Agradeço à equipe do museu, da TV, por estar aqui. A gente agradece, muito obrigado, seja bem-vinda. Então, falando um pouquinho sobre a nossa convidada, Maria Carolina Rodrigues Boaventura, ela é doutoranda em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Artes Visuais, licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Também atuou como docente substituta na área de Teoria, História e Crítica da Arte no curso de Artes Visuais da UFO. Também está vinculada aos grupos de pesquisa, Recepção Estética e Crítica da Arte, da USP, e ao START, do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, e também oferece serviço de consultoria em arte e educação, bem como projetos curatoriais de artistas locais e do país. Muito bem, um currículo aí invejável, né? Que isso. Carolina, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua disponibilidade. E pensando, então, nessa proposta, né, do IBRAM, do ICOM, deste ano, em discutir sobre essa questão dos museus, mas também os museus como espaço sustentável, um espaço criativo, um espaço em que favoreça o bem-estar do ser humano na sua individualidade, mas também na sua coletividade, né? Um lugar de encontro, um lugar de experiências mútuas. Então, pensando nisso, a visão do artista, ele se insere também nesse processo do profissional que trabalha também ligado a toda a produção artística. Você, então, como já foi docente, né, na UFO, tem uma experiência assim, muito empírica, né, de como esses temas que muitas vezes podem parecer assim, não tão palpáveis, como que você, na sua experiência, sentiu naquela ocasião e ainda continua nas suas pesquisas, como que a arte, essa experiência do artista ou do profissional, ele consegue chegar ao aluno, seja da universidade, seja das escolas ou de outras modalidades? Como que você percebe essa característica hoje? Bom, Rodrigo, é um clichê a gente achar que, às vezes, a arte ela é muito hermética, muito fechada, né? Que ela não é passível de compreensão para aqueles que talvez não tenham conhecimento, né? E isso é um grande problema que os museus enfrentam desde quando foram criados, e que hoje, a gente vê até pela proposta do IBRAM para a Semana de Museus, para o tema, hoje isso tem sido uma discussão muito grande de como a arte, dentro das instituições, a arte que é produzida nas suas mais diversas instâncias, como elas podem atravessar as pessoas, né, como elas podem chegar até as pessoas, sem que haja esse estereótipo, né, de que para entender a arte é preciso saber de arte. Então, eu vejo que, como você disse, essa experiência constante, né, do cotidiano, seja por estudantes ou seja por um leigo, né, aquele que não estuda artes,
ela é dada pelo afeto, né? Pelo atravessamento do gosto. E quando eu falo do gosto, é daquilo com que a pessoa se identifica, né? Não é daquilo que ela fala, isso é bom ou ruim, isso é arte ou não é feio ou bonito. Não, é da experiência que ela tem, seja dentro do museu, seja dentro de um ateliê escola. E é muito bonito quando o IBRAM propõe essa coisa do convívio, do bem-estar através da sustentabilidade, porque é uma proposta, eu acho que de todos os museus do mundo, pensar a função social, né, da arte e dos museus como esses mediadores. E justamente isso, eu acho que é pelo atravessamento daquele cotidiano, daquela realidade, em que se chega à comunidade geral, né? Não só através daqueles que produzem arte. Então, acho interessante pensar a prática, né, das artes através desse contexto de sociabilidade que é mediado pelo afeto mesmo. Quando você se afeta com aquela experiência artística, você não precisa entender às vezes, mas seu corpo entende, a sua realidade entende, né? Porque às vezes fala muito do que você vê, do que você vive. E a gente percebeu muito isso durante o auge, né, da pandemia, como que a ausência, né, até mesmo dos contatos físicos, de você poder se locomover e ter essas experiências nos diversos campos, né, no teatro, no cinema, enfim, participar de movimentos culturais assim que possibilitam essa rede de afetos, quanto que a gente sentiu, né? E nessa retomada, né, com esse respiro que a gente sente agora com a refundação do Ministério da Cultura e de todos os órgãos que estão aí trabalhando, lutando pela valorização da cultura e das culturas, das identidades culturais do Brasil, né, porque a gente às vezes não pensa nisso, qual que é a identidade, qual que é a cultura do brasileiro. O brasileiro é muitas culturas, né? A gente tem várias culturas. São muitas brasilidades. São muitas, né? Brasilidades, exatamente. E às vezes a gente escuta muito esse clichê acadêmico até assim, ou às vezes das pessoas que estão de fora da academia. E o conhecimento que é produzido na universidade, ele não chega, né? Não chega às pessoas, não chega a quem devia chegar. Como que você percebe isso nessa produção acadêmica das artes visuais? Ou mesmo consegue fazer, existe essa possibilidade vista mesmo de um conhecimento que é produzido na universidade ou nos meios acadêmicos chegar, de fato, objetivamente à comunidade? Você vê isso? Olha, Rodrigo, isso é uma pergunta complexa, né? Porque depende de várias instâncias. Da universidade, mas também de uma rede, né, que acolhe essa produção artística da universidade, né? Então, eu conheço Uberlândia, onde eu tive a experiência. O que eu posso falar é que eu vejo que os egressos das artes visuais da UFO, eles têm trabalhado muito com os projetos de lei de incentivo da cidade, com os editais de galeria da prefeitura, no sentido de mostrarem, né, a sua produção. Mas ainda é um diálogo que eu penso que precisa de refinamento, que precisa de mais ajustes, né, por parte dessas instâncias públicas, tanto da universidade, como da prefeitura, ou do estado, enfim. Mas é interessante porque a arte, ela pode ocupar o que ela quiser, né? Não somente o espaço que ela quiser, não somente os espaços cedidos oficialmente, né? Então a gente pode falar de arte urbana e a gente pode falar de outras interfaces com a arte. E estou me lembrando aqui de alunos, por exemplo, que também trabalham com outras linguagens da arte, como a música, como a dança, e que vão levando, né, essa interface, essa mescla de linguagens para a comunidade deles, para outros espaços, como teatros, escolas de dança, mas ainda eu acho que há uma lacuna, né? Acho que ainda precisa se pensar muito em como os estudantes de artes e depois já, né, artistas, como eles podem dialogar melhor com a comunidade no sentido de expor sua produção. Até porque quando eles estão na universidade, eles se questionam muito. Não sou artista porque eu ainda não me formei. Mas tem trabalhos incríveis já.
né? E quando eles saem, eles esperam que a sociedade os legitime de alguma forma, que é aí através da galeria, do museu, da instituição, né, expositiva. E, por isso, ter mais espaços, procurar espaços, né, é importante para essa circulação. E os museus universitários, ou mesmo os museus de arte moderna, contemporânea, eles cumprem um papel também de fazer com que esses alunos eles tenham uma primeira experiência, né? E você vê esse apoio, esse suporte de forma positiva, ou será que, de repente, os alunos ou mesmo os artistas devam priorizar mais esses meios mais transversais, de expor a sua arte, ou de uma arte mais livre desses espaços mais institucionalizados? Como que você percebe isso? Eu acho que os dois caminhos são legítimos. Você falou dos museus universitários. Os museus universitários eles são grandes laboratórios para esses estudantes. Por quê? Eles não só vão expor o trabalho, mas eles vão aprender a montar um trabalho, né, a fazer uma montagem de exposição, a pensar na expografia da exposição, a pensar em curadorias, exposições coletivas, enfim. Então, os museus universitários eles cumprem bem essa função. E esses eixos transversais, né, de exposição, de circulação da arte, é interessante também, porque são os eixos que mais atingem a comunidade. E eu acho que, quando a gente fala de afeto, né, a gente está falando dessa comunidade, porque a gente tem o trabalho, o artista, que já é o outro, né, mas o artista ele também fala de outras pessoas, ele fala de alteridades que se veem ali. Né? Então, por isso, ocupar espaços que não são convencionais para a arte são tão necessários. Né? Então, fazer da cidade mesmo um grande museu, um museu a céu aberto, ocupando, não sei, escolas, pequenos centros culturais. Eu acho que tudo é possível, claro, para a gente desconstruir essa ideia de que a arte só está no museu. Né? É uma visão de arte mais conservadora, elitizada, né? E eu acho que nós já passamos da hora de romper com esses paradigmas. Exatamente. Né? Então, exatamente. Nessa linha, a gente percebe, existe toda essa produção artística, existe a formação, né, mais objetiva dos alunos e depois dos artistas, mas também tem um outro lado, que é justamente a produção, que é o artista se ver reconhecido, né, no seu espaço, na sociedade, como profissional até, né, pleiteando aí agora vários incentivos, né, culturais. Na sua experiência como curadora, você tem aí uma vasta experiência na elaboração de projetos culturais. Como que você percebe essa experiência hoje, após essa retomada, né, de várias propostas, assim? Como que você percebe a curadoria? Bom, você falou algo interessante, que é a retomada do MINC, das políticas culturais, e que a gente está presenciando agora, né? Isso é muito feliz. E essa retomada das curadorias, para mim, deu de uma forma muito, muito importante, porque, primeiro, que foi esse período pandêmico, como você disse, né? E, nesse período pandêmico, os artistas se seguraram nas suas produções. Eles fizeram dos próprios trabalhos algo confessional, né? Algo de devoção, algo de fé, de, olha, vai ficar tudo bem. Eles falaram deles mesmos. Então, eu vejo que não só aqui em Uberlândia, que teve propostas assim, ou em outras cidades no país, de curadorias que ficaram voltadas para temas de esperança, de dias melhores, temas do cotidiano em casa. Então, trabalhar com isso, de certo modo, deixa o curador, de certa forma, mais inserido dentro do tema, porque ele viveu aquilo também. Né? Ele não é o artista que está produzindo as telas, as outras linguagens, mas ele é o estudioso que está pensando essas relações que também passaram por ele. Né? Porque eu falo que a minha curadoria, sempre que eu faço curadorias, eu costumo dizer que eu sou muito intuitiva.
Porque, primeiro que eu não gosto de articulações convencionais, né? Eu prefiro esses atravessamentos que a gente faz, principalmente relacionados à comunidade, ao local, né? À realidade do artista. E, então, para mim, fazer essas curadorias nesse período pandêmico mais extremo, e agora também, tem esse tom interessante de inserção, ou seja, de poder acompanhar o artista, não no que ele estava pensando, mas de sentir de verdade também essas referências que ele traz. E as políticas públicas, e agora eu creio que esse novo decreto, né, em relação à Lei Rouanet e outras leis de incentivo, elas estão pensando muito a curadoria como uma linguagem artística também, né? Então, é interessante a gente pensar que disso vem nascendo temas importantes para a discussão, não só dentro dos museus, porque o curador era uma figura da direção artística do museu, né? Agora ele é uma figura que circula na sociedade, que ele vê demandas e que ele parte dessas demandas para suas curadorias, para o seu grupo de artistas, né? É um mediador também, né? Ele é um mediador, exatamente. Isso. E a sua experiência aqui em Uberlândia, na curadoria, te levou a pensar também, já pensando nessa... na educação, na arte ligada com a educação, né? Existe outra forma, senão a arte, a educação, a cultura? Existe outra forma para a gente conseguir uma vida mais criadora, mais sustentável, mais emancipada? Ou não existe? É esse o caminho? O que você acha? Nossa, Rodrigo, até me emocionei com a sua pergunta e complexa, porque, como eu disse, está todo mundo vindo de tempos muito difíceis, né? Acho que agora a gente está respirando melhor. Mas eu acho que sim, a arte, educação e culturas é um caminho mais forte que nós temos para grandes transformações. E é um caminho que, se seguido com muita amorosidade, com muita consciência coletiva, ele te permite atuar em outros caminhos, né? Então, por exemplo, a gente tem um diálogo agora muito forte da arte com a natureza, com o meio ambiente, né? A questão da sustentabilidade pensada não só pelos museus aí, mas eu acho que pensada nesse escopo maior do que nós vivemos enquanto seres humanos. Então, a arte contemporânea, bebendo, né, de todas as nossas fontes políticas e históricas e questionando isso, né? Então eu vejo a arte como um grande campo em que nós podemos semear. E de lá a gente pode colher em diversas vertentes e dimensões aí sociais, em dimensões humanas. Então, eu acho que a sua pergunta faz total sentido. Sem arte e cultura e educação... Isso, né? É uma coisa assim... às vezes a gente não percebe, ou às vezes passa assim, né, batido, pensar a arte ou mesmo o ensino da arte dentro das escolas, não é? Qual que é, pensar o significado, o porquê, né? Ou precisa ter uma finalidade, mas ainda assim é necessário. Né? É necessário. Eu tive uma pequena experiência com crianças em ateliês. E não era aula de arte, se chamava experimentação artística. E essa experimentação era no sentido, e eu acho que é o que a disciplina de artes, né, faz na educação básica, né, completa, é no sentido mais de contemplação. Ali, obviamente, os professores eles não querem criar artistas, eles não estão formando artistas, mas eles estão formando pessoas que tenham essa sensibilidade para o estar, né, no mundo e para essa sensibilidade estética, que é uma sensibilidade que ela perpassa por todas as outras nossas atitudes na vida. Então, se a gente motiva as crianças, os adolescentes, os jovens a ter esse olhar da cultura, de maneira geral, né, não falando só das artes visuais, mas de todas as outras linguagens que estão relacionadas à arte, eu acho que nós estamos criando seres mais sensíveis e seres melhores para o mundo. Mais comprometidos com o coletivo. Exatamente, exatamente. Porque aí, se ele olha algo, por exemplo, que seja uma folha caindo da árvore,
com a devida sensibilidade, com a devida contemplação, ele vai poder olhar para o outro com cuidado, ele vai olhar para si mesmo com cuidado, né? E é aí que eu acho que a energia, essa energia criadora que vem da arte, principalmente, ela promove esse olhar. E quais os desafios, Maria Carolina, contemporâneos, assim, que você percebe na sua atuação, para que a gente consiga romper com essas barreiras que muitas vezes estereotipadas que a gente tem com relação a uma vida mais artística, criadora, ou mesmo essa vivência nas escolas, nos meios acadêmicos. Na sua opinião, quais são os desafios que a gente ainda enfrenta ou tem que superar para que a gente consiga trilhar um caminho mais criador? Nossa, Rodrigo, são muitos desafios, né? Mas a gente segue movido pelo amor à cultura e à arte. Mas, assim, eu vejo que os principais desafios, se a gente fala de estrutura, de um sistema que nós estamos inseridos como um sistema capitalista, que preconiza uma educação competitiva, né, uma educação para o mercado, eu acho que isso é o principal desafio para um professor de artes, para aquele trabalhador da arte e da cultura, né? Porque às vezes nós ficamos desvalorizados em relação a corrida, né, para que se tenham bons empregos, bons trabalhos e que se ganhe dinheiro e que não tenhamos um olhar para a arte como deve ser. Dentro disso, né, essa vida tão, como eu disse, tão corrida, tão sobrevalorizada, né, em relação ao trabalho, eu acho que não nos permite parar, não permite a pausa, a contemplação. E não é para ir a um museu, né? Você não tem tempo de ir a um museu, mas é para apreciar algo que tem em casa, ou que possa fazer como uma pausa. Agora, obviamente, o que a gente quer ver é que os museus sejam visitados, é que as escolas de arte sejam reconhecidas. Então, eu acho que isso, do sistema, da estrutura, é um desafio muito grande. Outro desafio que eu vejo em relação a isso é a tecnologia. Nós já não temos, talvez, a motivação pela escola, pelas famílias, em relação à arte e à cultura. E aí, de repente, as tecnologias tomam esse espaço, né, e facilitam, que não há mais, facilitam no sentido assim, facilitam outras conexões, e aquilo que é artesanal, que é manual, que tem que ser paciencioso, né, gradual, aquilo não é interessante para a criança, para o adolescente, para o jovem, né? Então, eu vejo muito, por exemplo, nos museus. Eu não sei se você percebe isso quando há grupos de crianças, né? É difícil que as crianças contemplem uma obra, porque elas estão, primeiro, agitadas, querendo olhar tudo, ou, às vezes, visitantes comuns estão vendo através do celular sempre a obra, né, fotografando, e não se dedicando àquele tempo, né? Então, eu acho que isso são desafios que ainda temos que descobrir como seduzir, né, o olhar. Nós tivemos no Museu de Arte Sacra algumas experiências nesse sentido de valorização do olhar e do trabalho manual, né, com as crianças, através de uma oficina, por exemplo, de desenho, em que as crianças selecionavam obras que estavam expostas, que mais chamou atenção, ou poderiam desenhar, ou poderiam modelar, né? Aí tinha um grupo de professoras muito empenhadas também, e curiosamente uma peça, né, que era uma imagem de Nossa Senhora das Dores de Roca, que era muito assim expressiva, né? Hoje ela não está mais exposta, mas assim, todas as crianças, curiosamente, a maioria desenhou e falou alguma coisa sobre aquela peça, né? E tantas outras, por exemplo, da cultura popular, da religiosidade popular, que são mais coloridas, quebram com esse tradicional da arte sacra, mais religiosa, mais católica. Então, ter esse amparo mais
pedagógico também, né, dos professores, das professoras, dos profissionais da educação é muito importante para que a criança, o adolescente, veja esse outro lado, né? Porque se não tem essa mediação. Exatamente. E aí é que os professores de artes cumprem um trabalho lindíssimo, né? Quando você perguntou da energia criadora, porque ele tem esse talento, né, para guiar esse olhar, essa contemplação, né? E depende muito dele também, do professor ou professora de artes, que isso seja extrapolado para outras instituições, né? Que essas crianças possam visitar museus, possam ir até outros lugares, e que os museus também tenham essas equipes educativas, né? E as curadorias cada vez mais têm pensado, né? Porque antes a curadoria ela era muito imparcial em relação ao processo educativo, ao processo discográfico, né? E agora não, trabalha todo mundo junto já pensando, né? Essas obras nós podemos colocar mais baixo porque talvez são táteis, talvez as crianças podem tocar, enfim, já pensando projetos educativos. E eu acho que é nessa educação, né, principalmente dentro das instituições culturais, que se precisa focar toda essa energia criadora, né? Como essa educação que ela está lá dentro do museu e que pode ser associada com as escolas, né? Como que ela pode crescer esse interesse cada vez mais pela arte e pela cultura. Despertar os sentidos, né? Exatamente. A gente não nasceu assim por causa das tecnologias, a gente assimilou as tecnologias, mas somos seres de sensibilidade, né? Exato. Então, eu acho que quando você vê essas experiências, né, em que a criança, o adolescente, o jovem, ele é impulsionado e vai por ele mesmo, né, vendo uma forma alternativa de se perceber, né, no mundo, isso é muito gratificante e quebra também com essa distância entre esses espaços, entre o próprio acervo institucionalizado dos museus, das galerias, né, ou de qualquer outra instituição, separa, né, que muitas vezes pode separar o espectador, o público, né, mas a proposta hoje, essa nova definição de museus, essa nova definição de expografia, de museografia também, de valorização do seu público, né, das pessoas que vão ali para interagir com esse acervo ou com essa arte mais performática também, né? Então, eu acho que o processo é esse, quebrar essa distância, fazer parte, perceber que fazemos parte, né? Estamos interagindo constantemente. Não é? Exatamente, que eu acho que é uma proposta, né, da museologia social, né, que vem tomando os museus aí pelo mundo, como eu disse no início, de que a comunidade pertença ao museu, as demandas da comunidade também, né, façam parte do museu. E quando você fala desse visitar performático, eu me lembrei, eu não sei qual o autor, mas ele fala que a arte, como você disse, é uma experiência, né, é uma experimentação, e ele fala da estesia, ou seja, é a gente se permitir existir através da arte por todos os sentidos, né? E quando a gente já tem uma promoção desde criança, na criancinha pequena até o jovem adulto, desses sentidos através da arte, a gente está criando pessoas mais conscientes, mais sensíveis, mais afetadas, né? E quando eu digo afetadas, não é só pelo afeto daquele do amor, do que eu gosto, do que eu não gosto, não, né? Daquilo que me atravessa enquanto existência, que me sensibiliza. E é muito bonito quando você traz isso, né, do sensorial, porque é o que o museu promove. E eu acho que os museus cada vez mais estão abertos a pensar nisso, né? Eles não querem ser mais acervos institucionalizados, reservas técnicas, só conservação e preservação de obras, tempo de né? contemplação, né, das exatamente, musas, né? Aquela atmosfera fria, né? Do ar condicionado, dos quadros todos alinhados. Não, eles estão repensando, né, novas propostas que vem muito, eu acho que também de encontro a esses desafios que a gente está tendo, né? De como, de certa forma,
forma, promover a nossa existência cultural. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando. Nossa, né? Eu adoraria ficar mais tempo falando, por favor. Mas a gente agradece muito esse compartilhar de experiências, Maria Carolina, porque eu acredito que o público, né, que vai acompanhar toda essa programação pensada lá, né, do macro, né, do IBRAM, do ICOM, mas também que nos afeta aqui em Uberlândia, na nossa realidade, que é pensar, nós temos muitos desafios como cidade, como mobilidade urbana, a cidade cultural, nós temos muitos desafios ainda, e ter essa possibilidade de compartilhamento, né, é muito importante para nós. Então, nós do Museu de Arte Sacra, da TV Elo da Fé do Religare, também agradece a sua presença e disponibilidade aqui conosco. Eu que agradeço, Rodrigo, e eu queria parabenizar vocês pela iniciativa do projeto e também, né, de cuidarem de um museu, de promoverem um museu de arte sacra na cidade de Uberlândia, porque a gente sabe que às vezes a arte ela é vista pelo centro, né? E nós que estamos numa cidade de interior, por mais que seja uma cidade de interior muito valorizada, né? Nós somos a segunda cidade do interior de Minas Gerais, mas nós percebemos que há vários pequenos museus nas pequenas cidades. Então, né, quem está vendo a gente, para visitar o museu da sua cidade, o pequeno centro cultural, valorizar o artesão, o artista da sua cidade, porque é assim que a gente constrói essa identidade que você falou, que são plurais, que são diversas, né, e que vai nos sustentar também enquanto consciência coletiva, né, que vai nos dar conhecimento, informação para falar, olha, eu sou esse brasileiro, eu sou essa brasileira aqui, através da cultura que nós temos. Então, é muito bonito e legítimo o trabalho de vocês. Parabéns e muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos mais uma vez. E agradeço quem está vendo a gente também. Vocês que nos acompanham, visitem os nossos museus da cidade, conheçam as propostas culturais, né, que estão aí retomando na cidade. E é isso, por uma vida mais sustentável, de bem-estar para todos nós. Obrigado, Carolina, mais uma vez. Viu? Obrigada.